Nos últimos anos virou moda ouvir que faculdade não serve para nada, né. Sucesso está fora da sala de aula, sucesso está no empreendedorismo, no fazer acontecer. E muita gente cansada de ver o diploma não garantir o emprego, né, começou a acreditar nisso. Mas a gente precisa ter uma conversa aqui no canal, porque por trás desse discurso existe uma armadilha social que, se você é jovem negro, você precisa ficar atento, cara. Seja muito bem-vindo ao canal Diário do Homem Comum. Eu sou o Léo Sobral, aqui eu falo sobre paternidade, masculinidade, dinheiro e propósito. E se os meus conteúdos te parecem razoáveis, considere se inscrever aqui no canal, deixa seu like, é muito importante que você faça isso, porque assim você ajuda o algoritmo a espalhar conteúdos como esse aqui pela plataforma, né? Que são os conteúdos que eu faço aqui diariamente, quase diariamente, né? E deixa um comentário aqui para engajar também, que é muito bom. Quero saber sua opinião também. E se você quiser ir além, você pode se tornar membro aqui do canal, tá bom? Membra aqui do canal. Tem um comentário fixado aqui, um link. Clica nele, você me ajuda a continuar construindo e produzindo aqui pro canal, tá bom? Mas enfim, quando alguém diz que faculdade não é necessária, geralmente essa pessoa está falando de um lugar de privilégio. Então, é alguém que já teve acesso a boas escolas, tem capital cultural, tem rede de contato, né? São pessoas que têm uma segurança financeira, ou seja, alguém que já tem tudo aquilo que o ensino superior poderia oferecer a quem nunca teve nada, né? Então, curioso isso, inclusive, né? Então é muito fácil de desdenhar da educação quando ela nunca foi negada para você. Então o jovem negro, por outro lado, ele vai carregar uma história que não começa do zero, né, nunca começa do zero para quem é negro. Por quê? Porque a gente herda a desigualdade, a gente herda a escola precária, a gente herda o bairro que não tem estrutura nenhuma, a gente herda a ausência de referência, a gente tem sempre a cobrança de ter que provar mais, né. E dentro desse contexto a faculdade não é só um diploma, a faculdade acaba sendo um ato político, né, um ato político de presença, de permanência, enfim, é um corpo negro ocupando espaço que por séculos foi negado. Então, dizer para um jovem que faculdade não importa é uma forma de exclusão, é uma forma de separação, é o racismo moderno que a gente tem, né? É como dizer para o jovem negro que esse espaço não é para ele, então ele nem deve perder o tempo ali, entendeu? Esse lugar não é para ele. E o sistema vai agradecer, porque quanto menos o negro estuda, menos ele compete, né, menos a gente vai ascender socialmente, menos a gente vai ameaçar a hierarquia social que mantém o branco no topo. Quando Pierre Bourdieu descreve o capital cultural, ele chama isso de o conjunto de saberes, né, que são gostos, modo de falar, de se comportar, ou seja, são coisas que abrem porta antes mesmo de você mostrar o currículo. E aí quem nasce dentro da elite já nasce com esse capital acumulado, né, já quem vem da periferia, quem venha das favelas do Brasil especificamente, precisa conquistar esse espaço cultural. E para você acessar esse capital cultural, o ensino superior é uma das vias possíveis, pô. Então qual é o problema? O discurso do "não faça faculdade", ele parece muito, libertador, né, porque, eh, ele parece que abre a sua mente, ele, sei lá, expande, né, essa palavra que tá na moda inclusive entre eles, só que isso é neoliberalismo, pô, é uma mentira de expressão de sabedoria de rua, né? "Ah, você não precisa do sistema, basta empreender e tal". Só que o que essa fala não traz é que o sistema continua precisando de você como mão de obra barata, como um cliente endividado, entendeu? Como um cidadão desinformado. Então o jovem negro, né, você que está assistindo esse vídeo que é um jovem negro, né, ou que conhece um jovem negro e tem apreço por ele ou por ela, manda esse vídeo para ela, pô, porque ela, né, ele precisa entender que a faculdade não é só um lugar de aprendizado, né? Não é só um lugar de aprendizado técnico, acadêmico. A faculdade também é um lugar de choque de realidade, pô. É onde esse jovem, essa jovem vai começar a perceber que o mundo não é neutro, vai começar a perceber que a cor da pele ainda define oportunidades, vai entender que a história do país foi construída para invisibilizar a gente como eles, né? Como nós, porque também sou negro, né? Sei muito bem do que eu tô falando. Então a consciência vai nascer ali, pô, e ela vale muito mais do que o diploma. Eu passei pela Universidade Federal aqui no Rio de Janeiro, sei muito bem o que eu tô falando, tá bom? Muito bem mesmo. É claro que o ensino superior, né, no Brasil, ele tem alguns problemas, né,
tem racismo, tem elitismo, tem uma estrutura que é pensada para excluir e tal, mas é justamente por isso que a nossa presença enquanto negros nesse lugar de formação é essencial, pô, porque é uma forma que a gente tem de ocupar, e de forma sutil, mesmo que seja, sei lá, a curto, médio, longo prazo, é um espaço que a gente tem para transformar esse lugar também. Então, pô, é na sala de aula que se forma médicos, juristas, professores, comunicadores, entendeu? Profissionais que são capazes de quebrar o ciclo da desigualdade, capazes de quebrar o ciclo da pobreza, entendeu? Então, se o jovem negro não ocupa esse espaço, aonde é que ele vai se formar? Você já parou para pensar nisso? Onde é que ele vai encontrar condições de sair do subemprego e acessar os melhores empregos, receber os melhores salários, transformar a sua realidade social e econômica? Aonde que ele vai conseguir fazer isso, né? Na ilusão do empreendedorismo? É ali que ele vai conseguir? Não, pô, é na sala de aula, pô, é na faculdade. É muito importante falar que quem ascende pelo empreendedorismo são exceções, irmão. Exceções, não são regras, tá bom? São pouquíssimos os casos. E se for negro, é mais difícil ainda, são menos pessoas, pô. Então eu acho que a gente precisa ficar atento a isso, porque se a gente não ocupar a faculdade, se a gente não se formar, a gente vai continuar vivendo esse ciclo de pobreza que se repete, entendeu? Da elite de pessoas brancas com dinheiro, de classe média, ocupando esses lugares, ocupando essas cadeiras, ocupando essas profissões, e os ciclos continuam se reproduzindo sempre de porta fechada pra gente. Então a gente tem que se atentar a isso. Cara, esse mercado, irmão, que diz que que a faculdade não é necessária, ele está tentando reduzir a nossa formação humana à produtividade, por isso que ele fala para você virar empreendedor, vai produzir desenfreadamente, né, e inclusive sem senso crítico, sem pensar. Então ele quer, cara, que a gente saiba apertar o botão, entendeu? Ele não quer que a gente pense, "Por que que eu estou apertando esse botão aqui?", ele quer que você produza, entendeu? Tenho falado muito sobre capitalismo aqui, né, nos últimos 2 vídeos inclusive é sobre capitalismo, né. Cara, o capitalismo não tem medo, irmão, de quem trabalha. Ele tem medo de quem entende o sistema que faz o trabalho valer menos para um, do que para outros, entendeu? É isso que o capitalismo tem medo. Então, se o jovem negro estuda, né, pensa e se posiciona, ele se torna uma ameaça para esse sistema, porque ele deixa de ser mão de obra, né, ou não é apenas mão de obra, então e agora ele se torna voz. E ele começa a incomodar por ser uma voz. E é só a educação que vai trazer essa consciência, entendeu? É por isso que o racismo estrutural, ele tenta desvalorizar o estudo, porque o estudo vai tirar o negro do lugar de subalternidade, pô. E a gente precisa sair desse lugar de alguma forma, e a educação é o melhor caminho. Não estou dizendo que o jovem tem que ir para a faculdade, que ele é obrigado, entendeu? Mas eu acho que é muito importante a gente entender que tem uma diferença muito grande entre abrir mão da faculdade por escolha ou abrir mão porque alguém convenceu que a faculdade não serve. Então, quando você faz isso por escolha, você exerce autonomia. Agora, se você ouve alguém dizer para você que faculdade não presta e você acredita, você está sendo manipulado. Então, são duas coisas bem diferentes, né? Autonomia e manipulação. A gente tem que escolher entre um e o outro. E o que mais existe hoje são pessoas sendo manipuladas para desistir de disputar uma vaga na faculdade, pô, entendeu? E a gente precisa disputar uma vaga, a gente precisa entrar nesses espaços, né? Já falei aqui, cara, eu tenho um filho, 17 anos, ele tá fazendo um ensino médio técnico, né? O maior orgulho da minha vida, meu filho, cara. 17 anos, tá fazendo ensino médio em Química no Instituto Federal Fluminense, aqui no estado do Rio de Janeiro, uma escola pública muito boa, né? No município de Cabo Frio. O garoto é extremamente estudioso, cara, negro de pele retinta igual a mim, né? Então a gente conversa com ele: "Felipe, vai estudar", né? Hoje ele já fala por ele mesmo, né: "Eu vou pra faculdade e tal". E é engraçado porque quando a gente pensa nas possibilidades, eu vejo ele falar, né, e aí ele vem e fala: "Não, eu quero fazer medicina". Irmão, aonde que um jovem negro vai conseguir se tornar médico no Brasil se não for pela faculdade? Então a gente precisa ocupar esse lugar, né. Hoje eu vejo meu filho falar sobre isso, eu fico feliz. Então a gente precisa quebrar essa falácia de que faculdade não presta, irmão, entendeu? Enquanto negro, a gente não precisa estudar para provar nada para os outros, pô, mas a gente tem que estudar pra gente, estudar pra nossa família, estudar pra nossa comunidade e tal. A gente precisa estudar para abrir caminho para aqueles que vêm depois de nós, né. Eu fiz um vídeo falando aqui no canal,
Esse tem um tempinho já, né, quando você vai fazer, por exemplo, uma ficha de inscrição para um trabalho, seja lá o que for, alguém vai perguntar para você assim: "Qual é o nível de escolaridade do seu pai?". Se você tiver a mesma história que a minha, parecida, você vai falar assim: "Meu pai teve ensino médio", né, e sua mãe? "Minha mãe teve ensino fundamental". Mas o tempo vai passar e você segue outro caminho, né, você faz ensino superior e lá na frente seu filho responde sobre você. "Qual o nível de escolaridade do seu pai?". "Meu pai tem ensino superior". Você tá vendo como é que a vida vai mudando? Você tá vendo como é que você vai quebrando ciclos, você vai quebrando paradigmas, você vai mudando a estrutura da sua família, socialmente, economicamente? Só a partir da educação, pô. É o caminho mais viável pra gente conseguir fazer isso. E não é fácil, mas é o mais viável. Então a gente precisa estudar, pô, a gente precisa estudar pra gente, a gente precisa estudar para os nossos, entendeu? Eu acho que deveria ter tipo um mural, assim, na tua casa, pra você encher de diploma, porque cada diploma que um negro consegue, meu irmão, que ele pendura na parede, são brechas que ele vai abrindo para sua família, para que a sua família possa avançar e avançar e avançar e começar a ocupar esses espaços. E não é disputa de ego, não é disputa de poder, mas é se apropriar dos lugares de destaque na sociedade. Então, para quem está negando, dizendo que não pode fazer faculdade, para quem tem dinheiro é confortável. Vai ver, irmão, os filhos deles estão fazendo faculdade, pô. Se eles não estão nas públicas aqui no Brasil, eles estão nos Estados Unidos estudando. Então por que que os filhos deles não seguem os conselhos deles? Mas a gente precisa seguir. Então a gente tem que refletir, prestar atenção sobre isso, entendeu? A gente precisa começar a questionar quem é que lucra com a nossa ausência na faculdade. A gente precisa, irmão. Alguém está lucrando com a nossa ausência na faculdade. Então, irmão, se você é um jovem negro, conhece um jovem negro, né, é pai de um jovem negro, de uma jovem negra, é mãe de um jovem negro, você precisa entender que você, enquanto negro, existe a possibilidade de você estudar e que você precisa estudar, não como obrigação, mas você precisa por si só, o seu filho precisa por si só escolher se ele quer ou não, não ser manipulado, mesmo que alguém está dizendo por aí que não vale a pena. Então você precisa mostrar para o seu filho que vale, você precisa mostrar para seu sobrinho, sua sobrinha, não interessa, entendeu? Cara, o estudo é o caminho mais sólido para a gente entender o mundo, para a gente transformar a nossa realidade. Então a gente precisa abrir os nossos olhos, entendeu? Abrir de verdade mesmo, para a gente não ser atropelado por um sistema neoliberal que quer fazer a gente desaparecer, beleza? Eu sou o Léo Sobral, você está no Diário do Homem Comum. Aqui eu falo sobre masculinidade, paternidade, dinheiro e propósito. Se você considera esse conteúdo razoável, deixa um like, se inscreve aqui no canal, tá bom? Tamo junto.